E a gente recebe aqui nos nossos estúdios da CNA em Brasília o Thiago Pereira, ele é assessor técnico da CNA e a gente vai conversar com ele sobre os impactos climáticos na safra de soja e milho. Thiago, seja bem-vindo. Perfeito, obrigado Bruno, obrigado por me receber aqui. Thiago, essa onda de calor com menor volume de chuvas impacta negativamente algumas culturas agrícolas do país e a gente fala aqui da cultura da soja e do milho, né? Com certeza. A gente veio já num histórico de laninha, né? Quando a gente fala na produção de grãos, um laninha afetando pelo menos as últimas 3 safras de grãos. Começamos essas perspectivas para a safra corrente, né? A safra 23-24, já com indicativo de El Niño muito forte. É o que a gente está observando agora em campo. A surpresa nesse momento é justamente esse impacto que a gente está tendo no centro-oeste, visto que o histórico não demonstrava esse impacto tão grande de quebras que a gente está observando tanto para a soja quanto para o milho ali no sul. Então, de fato, esse regime de chuvas bem descontrolado, né, quando a gente fala de chuvas no sul do Brasil, chuvas mais volumosas, e no centro-oeste, para cima, chuvas mais escassas. Então, de fato, está sendo uma safra bem desafiadora para o setor. Qual é a situação hoje dos produtores nos estados quanto à safra e ao plantio? Certo. Começamos a janela de safra com um relativo atraso, quando a gente compara com a safra 22-23, que já teve suas limitações devido a condições climáticas adversas também. Inclusive, a CNA atuou fortemente para estender o plantio da soja, o calendário de plantio nos estados, nos principais estados produtores. Então, essa demanda dos produtores foi atendida tanto pelo governo como pelas agências estaduais de defesa agropecuária. Então, o primeiro desafio foi justamente concluir o plantio. Então, a gente teve situações onde o produtor conseguiu semear na janela ideal, mas devido ao clima, essa semente não germinou. Então, a gente teve casos de replantio. Então, essa janela teve que ser revista. E, por outro lado, nos estados do sul, tivemos altas precipitações, ainda observamos esse alto volume de chuvas que, da mesma forma, impossibilitou os trabalhos em campo. Então, desde o início da safra, esse desafio foi imposto aos produtores e a CNA sempre atenta para amparar de forma emergencial esses produtores rurais. E falando desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela CNA, né, Thiago? Vocês fizeram, a CNA fez recentemente uma reunião justamente com as federações para tomar aí medidas emergenciais para tentar aí amenizar esse prejuízo aos produtores rurais, né? Exatamente. Quando a gente fala em número de quebra, a gente não consegue estimar de fato qual vai ser a quebra da produção da safra de grãos nesse ano, mas vai haver uma quebra com certeza. Só não sabemos a dimensão desses números. Desde então, a CNA está atenta a esses problemas no campo. Em dezembro, a gente conduziu a primeira reunião justamente para ouvir as federações dos estados dos problemas que estavam acontecendo. Então, recentemente, a gente realizou a nova reunião para entender quais são as medidas que os estados estão observando que são emergenciais para amparar esses produtores. E saímos dessa reunião com 3 principais demandas, né? Então, a gente tem a questão da prorrogação de prazos daquele custeio, daquele investimento que já foram feitos. Então, fazer essa prorrogação com as mesmas condições acordadas inicialmente, justamente para dar mais fôlego ao produtor, inclusive para planejar a segunda safra, seja ela de milho ou de trigo. Então, o que a CNA também está atuando justamente para incentivar esse produtor a plantar essa segunda safra. Então, a gente precisa de uma atualização dos preços mínimos para atrair esse produtor de volta ao mercado. E também a gente fala muito do seguro rural. Então, a gente fala principalmente da regulamentação do fundo de catástrofe, que isso já foi definido pela Lei Complementar 137. Em paralelo, a gente também quer discutir a modernização do seguro agrícola. Ou seja, um conjunto de medidas emergenciais para amenizar, diminuir esse impacto negativo ao produtor rural. E tem a questão também, né, do caso do calendário, né, Thiago, de plantio da soja na safra 2023-2024. O que é que ficou decidido aí? Isso, esse é outro ponto, né, que a gente levantou com as federações.
Esse trabalho já é conduzido há algum tempo, então a gente tem sempre a parceria com o MAPA e com os órgãos estaduais justamente para a gente definir o melhor calendário para o produtor rural. Quando isso não acontece, como foi o caso dessa safra, a gente sempre atua ou para prorrogar ou então para trazer outras medidas que o produtor possa garantir esse plantio. Então a gente sempre tem essa definição e o governo sempre recebe essas definições a cada dezembro anterior do plantio da safra. Isso foi feito pelos estados e agora tanto o MAPA aqui em Brasília quanto os órgãos estaduais vão definir a melhor época aí de plantio, considerando os efeitos climáticos que a gente já está observando. Com relação à regulagem e manutenção de plantadeiras, como é que esse trabalho pode melhorar aí a produtividade, esses resultados no campo? Claro, as operações mecânicas são essenciais nesse sentido, né? Hoje a gente fala em agricultura de precisão, né? Então tudo isso é monitorado via GPS, via inteligência artificial em alguns casos, e de fato as operações mecânicas nesse sentido vão garantir a melhor produtividade para o produtor. Então evitar falhas de plantio, fazer o plantio com o espaçamento correto, isso é fundamental, visto que o clima já impõe um desafio muito grande, então o produtor tem que ser muito assertivo na hora desses tratos culturais. E alguns até acabam, né, Tiago, culpando aí a própria semente. Só que isso tem muito a ver com a questão da rotatividade da mão de obra, né? E a capacitação é fundamental. E quando a gente fala em capacitação, qualificação, está aqui o sistema CNA-Senar, né? A faculdade CNA, os cursos do Senar para poder aí capacitar cada vez mais esses homens e mulheres do campo, né? Perfeito. O Senar, de fato, tem esse papel fundamental na educação do campo. A gente sempre fala, né? Um dos nossos triunfos é justamente estar na ponta, ter essa capilaridade dos sindicatos, estarem conversando com as federações, e a CNA aqui um papel central de difundir, de programar essas ações que vão ser espalhadas aí pelo campo. Então, de fato, o sistema tem atuado fortemente nisso. Recentemente lançamos uma série de 3 cursos de armazenagem de grãos, que é um gargalo do setor. Então, a gente está sempre observando o que o produtor está precisando lá na ponta. E o posicionamento da Câmara da Soja e do Milho, Tiago, como é que fica aí nessa situação? Essa conversa, tanto da nossa comissão, a maioria desses atores também participam da nossa comissão, a gente sempre escuta os demais setores ligados à produção de grãos, e a gente vai levar essas mesmas propostas no dia 30 para ser conversado isso na Câmara Setorial da Soja, que vai ser uma reunião em conjunto com a Câmara Setorial do Milho. Mas estamos bem alinhados com o setor e estamos esperançosos que o produtor vai ser amparado, sim. Ou seja, próximo dia 30 de janeiro, uma reunião na Câmara da Soja e do Milho para definir aí outras medidas para tentar aí amenizar esses impactos com relação à questão climática a esses produtores rurais. Correto. Então a CNA vai colaborar, né? Então a gente vai levar a palavra das federações, tudo aquilo que eles definiram em conjunto com a CNA, a gente vai levar esse documento e vai apresentar lá para os demais participantes da cadeia. Perfeito. Tiago Pereira, assessor técnico da CNA, quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, permaneço à disposição.